Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nossa nona aula de História Eclesiástica 2, estamos falando hoje sobre as cruzadas. Agora é o segundo bloco e as nossas aulas estão sendo gravadas. Então, recapitulando rapidamente, quem eram os maiores inimigos dos cristãos, da igreja naqueles dias? Os muçulmanos, o povo eslavo ali do leste europeu, inclusive eu tenho até um gráfico aqui para mostrar para vocês, deixa eu compartilhar aqui na tela, um mapa, né, mostrando onde eles estavam, aqui, aquela região do leste europeu, né, e a comunidade herética, que nascia dentro da própria igreja. Aqui, esse mapa mostra um pouquinho, né, dá para vocês verem aqui, aqui, de fato, a Itália, né, essa região aqui, povos, pode ver que os vikings vêm aqui dessa região de cima, aqui está a Rússia, né, atualmente a Ucrânia, Turquia, aqui literalmente Constantinopla, né? Então, tá bom? Vamos lá, então. Continuando agora, eu tinha mencionado na aula anterior que nós estaríamos compartilhando aqui para vocês alguns outros materiais. Deixa eu só pôr aqui. Aqui. Não, aqui já lemos. Exato, aqui. Agora a gente vai entrar um pouco, inclusive esse material indicado, como eu mencionei há pouco pelo professor Tiago Braga, ele vai dar um gráfico bem interessante, olha só que legal. A linha do tempo, a linha do tempo. Vamos ver rapidamente essa linha do tempo? Olha só, eu estou ampliando ela, tá? Essa linha do tempo. Como ela está bem pequena aqui, eu vou fazer alguns cortes, mostrando só mostrando um pouco como que é a linha do tempo para a gente chegar nas cruzadas. Em 590 a 604, são os antecedentes. Visando o aumento do poder do pontificado, o Papa Gregório I, 590 a 604, defende pela primeira vez o uso da força militar no trabalho missionário. Perceba, olha aqui o papado. Por isso que quando a gente fala do papado, muitos colocam Gregório I como primeiro papa, não está errado. Outros vão colocar como Leão I, que também não está errado, porque ele chama para si a autoridade de todos os cristãos, e principalmente dos patriarcas. Né? Então, aqui começa o desvio doutrinário, ou seja, o uso da força militar em nome de Deus, em nome da igreja, tá bom? E aqui começa a primeira cruzada. Primeira cruzada, cruzada do povo, né? Cruzada do povo, e está escrito assim, consegue ler, Gil, para a gente? Deixa eu aumentar aqui. Dá para ler? Agora dá sim. Cruzada do Povo, 1095. Quando soube que na Terra Santa os cristãos estavam sendo perseguidos pelos turcos, Pedro, o eremita, um fanático religioso, organizou um exército de maltrapilhos para libertar Jerusalém. Chegaram a tomar a fortaleza do Xerigordo, na Anatólia, mas foram massacrados pelos turcos. Ou seja, olha só que interessante, essa linha do tempo é bem curiosa, que está mostrando um pouco, ó, que figura que nos remete a essa ideia aqui. Que roupa é essa, irmão? Que roupa é essa? Esse homem de preto segurando uma cruz. Que roupa é essa, Gil? Parece um pouco com Frei. Exato, uns monges, não é? Os monges, Então, o professor Pedro Renó, ele fala uma coisa muito curiosa, que essa primeira cruzada não foi a cruzada oficial, porque quando Urbano II faz uma convocação, e inclusive ele faz aquelas citações sobre o povo tomar a iniciativa de contra-atacar, principalmente para buscar ali a terra chamada, aquilo que ele chama de Terra Santa. O que acontece? Esse homem chamado Pedro, o eremita, lembra? O eremita lembra muito daquilo que nós aprendemos sobre, até mesmo os pais do deserto, né? Lembra que logo no início
ali na patrística, um pouco antes dos grandes apologetas, surge Eles se isolavam, né? Isso, exatamente, os eremitas. Então, olha só, o que acontece aqui? Possivelmente, esse Pedro eremita, que também é chamado de um monge, ele vai até Jerusalém, só que antes de ir a Jerusalém tomar as terras sagradas, porque você tem que lembrar que nesse período, as terras sagradas, elas serviam como um lugar de peregrinação, onde as pessoas iam ali para adorar a Deus, buscar objetos sagrados, relíquias sagradas. Então, os cristãos faziam essa peregrinação. Só que antes de eles irem, já que agora Jerusalém estava sob domínio dos muçulmanos, o que eles fazem? Eles param em Constantinopla e pedem apoio. Mas como o apoio foi negado, eles vão e eles tentam atacar e conquistar Jerusalém. Só que eles não conseguem, eles ficam sitiados ao redor e ali eles são contra-atacados pelos muçulmanos e são mortos. Por eles terem ficado ao redor da cidade de Jerusalém e ter passado assim momentos de muitas dificuldades, eles também são chamados de a Cruzada dos Mendigos. É claro que esse nome foi dado, eu quero acreditar, pela história dos vencedores, para mostrar o seguinte: você está indo, Frei, sem a bênção do Papa, logo, aquilo que você fez foi tão irrelevante, já que você não foi debaixo da autoridade papal. É o que eu penso, tá? Mas percebe que aqui a gente está tendo um monge indo atacar e tomar a Terra Santa à força. Percebam, olha como o monastério já tinha virado o papel, né? Os pais do deserto não faziam nunca que fizeram isso. Agostinho de Hipona nunca que fez isso. Olha como mudou. Até mesmo as ordens beneditinas. Percebam que como as coisas mudaram. Gregório, o Papa Gregório, ele era um monge beneditino antes de ser nomeado Papa, mas percebam que 500 anos depois, ou melhor, praticamente 500 anos depois, tudo mudou, né? Então, essa é a primeira ordem, mas aqui não foi considerado como a primeira cruzada, porque ele não tinha sido legitimado de fato pelo Papa, tá bom? Agora aqui, olha só, esse mapa retrata bem. Agora, em 1096 a 1102, aqui sim é a primeira cruzada. A primeira cruzada, pode ler para nós, Gil, por favor. Ok, vou ler. Primeira cruzada, em 1096 a 1102. Pregada pelo Papa Urbano II, para libertar a Terra Santa. Visava, na verdade, expandir o poder pontifício. Foi a cruzada com maiores recursos e mais bem documentada. Os cruzados tomaram Edessa, Antioquia, Trípoli e Jerusalém. A Ordem dos Cavaleiros do Templo de Salomão, ou os Templários, foi fundada para defender os lugares santos e os peregrinos cristãos. Joia! Então, aqui é também chamada e conhecida como a Cruzada dos Nobres, Gil. Essa daqui é a Cruzada dos Nobres. Então, o Papa Gregório I, em 1095, ele faz a convocação, mas a primeira cruzada, de fato, para alguns historiadores, começa em 1096. Então, ele faz essa convocação chamando todos os cristãos para lutar contra todo o mal. E o Papa cria agora também uma guerra santa, onde quem batalhava e vencesse entraria para o céu. E não só entraria para o céu, mas no momento em que você já se tornava um cruzado, você se tornava um soldado de Cristo repleto de benefícios, inclusive benefícios políticos e econômicos também. Então, eles vão avante, realmente livram Constantinopla e destrói os sarracenos em 1097. E depois iniciam o cerco a Antioquia. 8 meses após conquistarem Antioquia, eles passam por grandes atrocidades, ao ponto de ficarem praticamente também ali, passando muitas dificuldades, onde eles têm que se alimentar dos seus próprios cavalos e de soldados que tinham morrido. Eles acabam se alimentando desses soldados, mas eles acabam tendo êxito. 8 meses depois,
e mesmo com todas essas dificuldades, vencem ali os muçulmanos sarracenos em Antioquia. Depois eles partem para Jerusalém e tomam com êxito também Jerusalém. E como é conhecido historicamente, essa foi a cruzada mais bem-sucedida. E os peregrinos continuavam sendo... logo depois dessa primeira cruzada, muitas vezes bem estabelecida, o que acontece? Você tem que lembrar que, de todo mundo cristão, os peregrinos iam para Jerusalém para o quê? Para buscar ali a bênção de Deus nas Terras Santas, pegarem os seus amuletos, como era costume naqueles dias, né? Porque a igreja já tinha se desfigurado daquela igreja dos patriarcas, principalmente a igreja da patrística. E o que acontece? Que logo depois, mesmo depois do êxito dessa cruzada, os muçulmanos roubavam esses peregrinos que estavam sempre indo a caminho, né, da Terra Santa, né? Então, é muito curioso que aqui, nesse exato momento, é onde nasce essa primeira ordem militar europeia, que é chamada os Templários. E depois também surgiram mais duas ordens, os Cavaleiros Hospitalários e os Teutônicos. E, resumindo aqui, num primeiro momento, eram cavaleiros que iam guerrear em nome de Deus e que faziam frente dessa batalha. E com o passar dos anos e das décadas, eles se tornam muito ricos e poderosos, porque agora eles também passam a se tornar proprietários de terras e de muitos ouros, né? E aí, esse é um contexto muito curioso, tá bom? Deixa eu agora mostrar para vocês. Então, vamos dar uma pausa aqui, depois a gente volta lendo esses outros detalhes. Deixa eu só voltar aqui um pouco e mostrar outra coisa aqui para vocês. Aqui, Gil, nós tínhamos lido definições básicas, agora vamos ler aqui. Leia para nós aqui, Gil, conceitos criados... Não é aqui. Aqui. Características básicas, para a gente entender bem essa parte. Leia para nós, Gil, por gentileza. Leio sim, pastor. Características básicas. Privilégios dos cruzados. Que privilégios eram aqueles? O principal deles é da indulgência, concedido o perdão de pecados, perspectiva muito atraente naquela sociedade de forte religiosidade, mais clerical que civil, na qual o pecado e crime eram a mesma coisa. Fazer o voto do cruzado era se tornar uma espécie de eclesiástico temporário. Dá uma pausa aqui, Gil, só para explicar um pouco. Essa ideia ela é muito importante a gente entendê-la bem, porque, na realidade, essa era uma questão que estava muito inserida na cabeça de cada habitante daquela cultura. Quando você se tornava um cruzado, você recebia literalmente o perdão de todos os seus pecados. Sabe aquela ideia que nós temos com relação à compra, quando temos lá na frente a compra do perdão por meio das indulgências? Lembra disso? Aqui, sim. Antes dessa questão, é como se fosse algo que antecipa aquilo. Nesse exato momento, as pessoas elas tinham aquela ideia, o seguinte: eu preciso ser liberto dos meus erros, dos meus pecados. E o Papa, juntamente com todos aqueles que são os líderes religiosos, eles têm esse poder na cabeça deles, né? Eles aprendiam dessa forma, já que eles têm e são detentores desse poder, eles conseguiram isso, eles podem transferir essa bênção para mim. Seria quase como aquela ideia do purgatório, de você, ao invés de você pagar no purgatório, você pagaria aqui em vida. Então, quando uma pessoa ela entrava para uma ordem dos cruzados, ou seja, ele se tornava um cavaleiro de Jesus, ele se tornava um soldado de Jesus, o que acontece? Um soldado de Cristo,
ele estava imune, ele já estava perdoado. Se ele morresse em batalha, ele ia para o céu. Então, aqui, abriu um novo leque na cabeça deles. Porque se o mundo era cristão, se eles precisavam da redenção, se eles tinham dúvida do purgatório, agora eles tinham certeza da sua salvação. Então, ao mesmo tempo, quando alguém fazia o voto de se tornar um cruzado, era uma espécie de eclesiástico temporário, ou seja, era como se ele estivesse agora se tornando quase como um membro do sagrado, porque você tem que lembrar que nesses dias o sagrado, o que o sagrado fazia nesses dias? O sagrado eram aqueles que lideravam, juntamente com os ungidos, que eram os reis e os imperadores, as demais pessoas. Só um dado aqui bem curioso, Gil e irmão Wesley. Olha só, lembra que a sociedade antiga, logo depois das ordens monásticas, elas acabam sendo divididas em duas categorias. A primeira categoria era a da ordem, propriamente dita, que era o clero, ou seja, pessoas que rezam pelas demais pessoas ou oram. Segundo eram os trabalhadores e escravos, e o terceiro eram os guerreiros que gozavam a vida, ou seja, os generais e todos esses que eram pessoas importantes. Então, naqueles dias, logo depois do século VI, até aqui por volta no século seguinte, a sociedade era vista dessa forma. Depois, essa mesma sociedade, quando ela começa a entrar naquele período que é chamado período feudal, novas categorias vão sendo somadas a essa sociedade, por causa, inclusive do sistema feudal, que seriam agora o quê? Os vilões, que seriam aquelas pessoas que circulavam entre vilas, por isso que eram os vilões, e também os comerciantes, que criavam as feiras. Então, perceba muito que de uma sociedade onde ela era uma sociedade baseada na ordem, ela passa agora a ser uma sociedade estamental. A sociedade que vivia na dimensão da ordem, eles estavam dentro de uma categoria e eles não saíam daquilo. Então, você não saía de uma camada para outra. Se você era da camada do clero, você não estava dentro daqueles que eram os escravos ou trabalhadores. E se você estava dentro daqueles que gozavam de privilégios, que eram os soldados ou os reis, então, cada um, essa sociedade de ordens, ela tinha essa característica. A sociedade estamental foi assim como se fosse uma evolução dessa sociedade. Então, uma pessoa ela poderia até sair de uma camada para outra, mas era muito difícil. Então, perceba que o mundo feudal teve uma influência muito grande na cabeça dessas pessoas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque naqueles dias, o que acontece? Lembra que tinha o suzerano e o vassalo. Então, quem era o principal suzerano de todos? Era o imperador ou o papa. Eles estavam acima de todos os demais. Então, como que se via o mundo naqueles dias? Não tinha contrato, né? Até mesmo, a gente já vai chegar lá nas motivações psicológicas, mas vocês vão lembrar que quando nós falamos sobre o Império Feudal, o que acontecia? Não se fazia o voto, e o nome do voto não era a homenagem em que o suzerano, o vassalo fazia um voto ao suzerano, em que ele se ajoelhava, e ali ele fazia uma homenagem, o nome desse voto era chamado homenagem, em que um prestava conta ao outro. Então, essa era uma relação não só civil, mas também religiosa. Por quê? Porque Deus era como se fosse para todas as pessoas o grande suzerano. E o Papa era o representante desse suzerano. E todos os demais debaixo do Papa eram seus vassalos. Por isso que o clero, ou o Papa, ou o abade, que era o líder dos monastérios, eles eram vistos como esses suzeranos, porque também nesses dias, dentro do mundo ocidental, por ter ali se popularizado esse sistema feudal, o que acontece? A igreja também era detentora de terra. Então, quando o Papa ele começa a levar todos às cruzadas, quem não estava debaixo da cruzada
não estava debaixo da bênção do Papa. Porque quem eram os infiéis? Ou eram os excomungados, ou eram os muçulmanos. Todos os infiéis na cabeça daqueles que eram cristãos, eles eram tidos como demônios. Então, percebam como que foi difícil esse momento. Por isso que, no momento em que o Papa faz a cruzada e dá para aquelas pessoas comuns o direito deles serem uma espécie de eclesiástico temporário, e com privilégios até econômicos, eles entraram. Já já a gente vai falar um pouco também sobre a questão, por exemplo, da primogenitura e dos secundogênitos, ou seja, lembra que nesses dias dos senhores feudais, o suzerano, a terra dele, ele tinha 10 filhos, e a terra dele ficava para quem? Para o filho primogênito. E os secundônicos, que seriam os demais filhos desse senhor feudal, eles viravam o quê? Vassalos desse primogênito. Só que, como eu mencionei para vocês, nesse período teve muita prosperidade também e faltou terras. Então, no momento das cruzadas, é algo muito interessante. Esses secundogênitos, eles agora, ao se tornarem também soldados de Cristo, eles poderiam agora também conquistar as suas terras e se tornarem ali também senhores feudais. Perceba que aqui foi um misto de união religiosa, distorção religiosa, anseio político e anseio econômico. E é por essa razão que também as cruzadas se tornam se tornam o quê? Válvulas de escapes para esses filhos secundogênitos. Por quê? Porque agora eles poderiam ter os seus feudos. Percebam? Olha que interessante. Então, eles estavam precisando de terra. Faltava terra. E então, nada melhor do que conquistar. Conquistar de quem? Dos inimigos de Cristo. Vão para Jerusalém. A Terra Santa se tornou apenas uma desculpa para quê? Para dominar ali, para também dominar sobre os povos inimigos. Para quê? Para expandir. Interessante essa questão, né? Tá bom? Tudo bem até aí? Então, continua lendo para nós, Gil, rapidamente. Maravilha. Submetidos À proteção da igreja e isento da jurisdição laica, mas ainda durante a cruzada, o pagamento de juros ficava suspenso e uma moratória autorizava o soldado de Cristo a pagar suas dívidas apenas quando dá a volta. Ou seja, o nome é até ruim de falar, secundogênitos, no momento, vamos supor, Gil, eu estou lá na Itália, eu não tenho nada, eu sou um vassalo do meu irmão, porque ele é o primogênito, ele é o meu suzerano, então, de repente, eu poderia contrair uma dívida, e os juros dessa dívida, não tem problema, eu vou estar sendo isento, porque agora eu pertenço ao quê? Eu pertenço àquilo que a gente viu aqui, ó. Eu pertenço a uma espécie eclesiástica temporária. Ou seja, lembra que o mundo ele não vivia esse princípio de ser dividido entre religiosos, imperadores, vassalos e povo, e não tinha agora essas novas categorias, né, na ordem social. Então, agora, por ter se tornado soldado de Cristo, era como se fosse uma promoção. Se eu voltasse vivo, quando eu voltasse, e com certeza a maioria voltava como? Depois das cruzadas, voltava rico, porque eles tinham praticado o quê? Espólio, saque, entendeu? Então, na realidade, eles voltavam já bem, pagavam suas dívidas e ainda tinham suas terras quando não conquistavam em outros lugares. Então, olha só as características básicas, para a gente entender os privilégios. Não é uma questão apenas religiosa, não é uma questão somente de vencer sobre o inimigo, é de expandir sobre eles e de dominar aquilo, vamos dizer assim, aquilo que agora a igreja está dizendo que me pertence. Mais ou menos isso, estão entendendo? Tá bom? Tudo bem até aí, Gil? Tranquilo? Continua lendo para nós, então, meu Gerava irmão, muito interesse, né? Materialismo. Exatamente, normal, né? Por Então, parte dos cruzados. pode continuar, Gil, por gentileza. Opa.
Aqui, ó. Como começava e se organizava? Como começava e como se organizava? De que maneira começavam a cruzada? A iniciativa, na maioria das vezes, era do Papa, que, como chefe espiritual da cruzada, pregava sua realização pessoalmente, como fez Urbano II na primeira cruzada, ou através de clérigos, como ocorreu na segunda cruzada com São Bernardo. A data de seu início também era marcada pelo Papa e um representante seu. O legado pontifício sempre acompanhava a cruzada com o seu chefe, ainda que somente teórico, pois, naturalmente, as operações militares eram quase sempre decididas pelo rei ou pelos senhores feudais mais importantes. Assim, algumas vezes, como aconteceu com a Quarta Cruzada, o papado perdia o controle real da situação. Por quê? Porque esses senhores feudais aqui, juntamente com os reis, precisavam do aval papal, mas, ao mesmo tempo, quem ia para o campo de batalha, tirando a questão de serem alguns cavaleiros, serem religiosos, a grande maioria eram soldados. E aqui, quando ele fala sobre a autorização, deixa eu até ler aqui para vocês, eu vou mandar para vocês no nosso grupo de WhatsApp, esse documento, né, onde mostra algumas palavras de Urbano II, ó, eu, ou melhor, o Senhor, imploro a vocês, como arauto de Cristo, que publiquem isso em todos os lugares e persuadam todas as pessoas de qualquer categoria, soldados de infantaria e cavaleiros, pobres e ricos, a levar ajuda prontamente a esses cristãos e a destruir aquela raça vil das terras de nossos amigos. Digo isso a quem está presente e dirijo também a quem está ausente. Além disso, Cristo o ordena. E aí seguem as palavras de Urbano. Então, imagina, foi por isso que aqueles Pedro Eremita, que era um monge, já começam a tentar ir conquistar Jerusalém, acabou morrendo, como eu mencionei na aula passada, mas logo na sequência, agora é levantado a primeira ordem cruzada, né, em 1095 ou em 1096, e aí eles fazem aquelas conquistas, como eu mencionei, e continuam sendo muito bem sucedidos. Tudo bem até aí? Tranquilo? Joia, alguma pergunta, Gil? Alguma pergunta? Beleza. Não? O ruim é que depois dessas cruzadas bem legítimas, eles começam a se levantar assim contra os próprios irmãos, né? E aí são as guerras sem sentidos, né? Assim, totalmente uns disparates assim estranhos. Mas mesmo essa, né, Gil? Como pode um líder religioso que está dizendo que está representando Deus, está colocando as palavras de Deus na boca dele, dizendo que é Deus falando, dizendo para ir guerrear, entendeu? Isso então, é assim, o pior, né? A questão da defesa, aquela frase que eu tinha mencionado da igreja bizantina, de que nenhuma guerra é santa, né? Nenhuma guerra é santa. Concordo com eles. No entanto, eles diziam, nós somos contra as cruzadas, porque nenhuma guerra é santa. Porém, a guerra é necessária em alguns momentos. Uma coisa é a defesa, outra coisa é o ataque, né, Gil? Então, percebam como é difícil nós, como pastores, se enveredarmos para áreas políticas e principalmente militares. Nessa hora, tem que ser um general que fala, tem que ser um rei que fala, não um pastor ou um líder denominacional. Ele pode até entender e pode até ser favorável a uma defesa, mas perceba que agora aqui está contra-atacando, né? E aqui, as palavras de Gregório, depois, vocês vão ver nesse documento, que elas vão ser mudadas de acordo com algumas cartas que os monges registravam, acrescentando, porque Gregório também escrevia muitas cartas referente a isso, mas vocês vão ver que as palavras de Urbano, Gregório não, de Urbano II, ele enfatiza, sim,
a conquista da Terra Santa e a destruição dos inimigos. Então, é uma atitude totalmente antibíblica, né? Mesmo que a defesa fosse legítima, a atitude totalmente errada, né? Então, continua para nós, Gil, por gentileza, características básicas, o financiamento. Financiamentos. E os recursos materiais, de onde provinham? As cruzadas eram financiadas pelos próprios cruzados e pela igreja. Os pequenos nobres empenhavam seus bens e vendiam a liberdade dos camponeses dependentes de suas terras. Os senhores feudais recebiam a ajuda de seus vassalos. Os soberanos criavam tributos novos. A igreja recebia donativos e taxava as rendas de laicos e clérigos. Em alguns casos, os cruzados levantavam empréstimos junto a mercadores, como a Quarta Cruzada com os venezianos, ou junto à Cruzada de São Luís com os genoveses. As ordens religiosas, nessas atividades, destacaram-se os templários. Joia. Então, aqui está mostrando quem é que financiava tudo isso. Então, é claro, existiam várias formas de financiamento, e cada feudo tratava de uma forma, cada rei tratava de uma forma, mas eram tudo muito semelhantes. Agora, o porquê você... Oi? Eram algumas fontes, né? Não era só uma, né? Sim, e assim, mercadores, cada reino, Gil, eles vão ter características próprias, né? Então, naqueles dias, como não tinham muitos documentos, não é que não tinham documentos, propriamente dito, mas a gente vai ver, por exemplo, que havia algo chamado a contratuabilidade. Como que era feito o contrato? Assim como no sistema feudal, você tinha o voto, que era aquele voto chamado a homenagem, era tudo em palavra, Gil. Por quê? Porque assim, quando uma pessoa prometia algo ao bispo, ao papa ou ao abade, e ele não cumpria aquela promessa, ele era visto como um herege e por isso ele era excomungado, a palavra era muito válida. E nesses dias eram contratos baseados em palavras, com testemunhas, mas cada reino, cada povo tinha ali os seus critérios, e cada senhor feudal tinha suas maneiras, mas tudo isso tinha um financiamento. Por que tinha um financiamento? Porque, ora, eles estavam visando também a expansão, já que eles precisavam de mais terras, então era também vantajoso financiar, né? Lembrando que nunca o lanche é grátis. Se está tendo uma guerra, por que está tendo uma guerra? É porque aquele país que invade está querendo dominar sobre aquele território. E aquele que está sendo invadido, ele precisa se defender. Então, numa guerra, há muito custo, há muito gasto. E o papado sabia disso, mas ele sabia que, assim como ele já tinha adquirido terras no passado, aqui era uma questão expansionista também do que dos cristãos. E, ao mesmo tempo, a preservação. Perceba como foi tudo muito difícil e tudo muito tempestuoso, né? Tá bom? Aqui algumas motivações materiais. Leia para nós, Gil, por gentileza. Naturalmente, o feudalismo, como toda formação social, não era estático, começando a se transformar praticamente a partir do momento em que se estruturou. Mais importante foram essas mutações que tinham sua origem na própria estrutura do feudalismo, que criaram condições para o surgimento das cruzadas. Como já dissemos, elas deveriam representar uma válvula de escape para as tensões sociais, econômicas e políticas provocadas pela própria dinâmica do feudalismo. Assim, devemos examinar agora esses elementos materiais que, partindo do feudalismo, estiveram na origem do fenômeno das cruzadas. Percebe como tudo está interligado. Aquela sociedade da ordem, que era estática, que era dividida em 3 grupos, que passa agora para a sociedade estamental, que tem mais grupos, no entanto, tem um deslocamento, vai tendo uma evolução. Podem ver que, a partir daqui,
lá no Reino Bizantino, no Império Bizantino, eles estavam muito prósperos por causa da questão marítima, por causa da questão das navegações, do seu próprio império, mesmo com todas as suas dificuldades, eles estavam vivendo dias melhores do que o período aqui do feudalismo. Por outro lado, agora eles queriam também serem expansionistas, né? Por isso que tudo isso é uma válvula de escape para as tensões sociais, né? É muito interessante isso. Uma coisa está muito interligada à outra, né? A expansão demográfica é uma das teses que a maioria dos historiadores vão mostrar que foi o principal estopim para as cruzadas. Leia para nós, Gil, por gentileza. O contexto de expansão demográfica é o primeiro deles, né? A fraqueza populacional do Ocidente tinha começado lentamente a se modificar com o início do feudalismo, pois este removera os obstáculos que impediam a tendência natural que toda espécie tem a se multiplicar. Em primeiro lugar, as epidemias, pestes, malária, que tinham desempenhado papel fundamental no retrocesso demográfico da Alta Idade Média. Praticamente desapareceram. Isso se deveu aos contatos comerciais menos intensos com o Oriente, de onde quase sempre proviam as epidemias, e ao maior isolamento entre as regiões ocidentais, o que dificultava a difusão das doenças. A difusão das doenças, é isso mesmo. Ou seja, né, perceba, as epidemias tinham baixado, aumentou a questão dessa expansão demográfica. Segundo alguns historiadores, eu achei muito interessante essas falas, que eles diziam o seguinte, que a agricultura tinha melhorado muito, as técnicas de agricultura tinham melhorado muito. O sistema feudal, no primeiro momento, foi aquele sistema protecionista, mas, ao mesmo tempo, depois começam o comércio, começam a trocar, é onde surgem os vilões, e aí depois podem ver que logo nesse período vai ter aquilo que a gente chama na história como a burguesia, que é um comércio mais livre e abundante. No entanto, Constantinopla está desfrutando um pouco mais disso, mas com o início das cruzadas, agora vai ter uma retomada do quê? Desse domínio do mar Mediterrâneo, porque por meio das cruzadas há um enfraquecimento de Constantinopla. E então, perceba que aqui, essa expansão demográfica também explica muito bem, e essas técnicas de agricultura, esse momento, né? Continua lendo aqui para nós, Gil, por gentileza. Em segundo lugar. Em segundo lugar, com o feudalismo cessaram as invasões estrangeiras e as grandes batalhas. Ou seja, a guerra se tornou menos mortífera. De fato, as guerras feudais, apesar de constantes, pouco afetavam o comportamento demográfico da sociedade, já que geralmente colocavam frente a frente apenas algumas centenas de cavaleiros. Ademais, essas guerras não tinham por objetivo fundamental destruir o adversário, mas aprisioná-lo, obtendo-se um resgate pelo prisioneiro. As obrigações do vassalo para com o seu senhor feudal era pagar o resgate deste, caso ele fosse capturado. Ou seja, o professor Robson fala de forma muito curiosa que é aqui onde nasce, inclusive, o jogo de xadrez, ou pelo menos da ideia, porque a grande proposta do jogo de xadrez não é matar o rei, mas sim capturá-lo. Porque aqui, olha só que interessante, esse crescimento e essa expansão demográfica, já que os sistemas feudais eram protecionistas, a ideia, quando se ganhava, era se conquistar e não destruir. Agora, é claro, isso se dava entre os mundos cristãos. Já se os sarracenos invadissem, a proposta era um pouco diferente. Por isso que eles eram vistos como grandes inimigos, né? Então, percebam que aqui era uma questão mais de expansão mesmo. Houve, como eu disse, uma melhora da técnica da agricultura, e por isso agora estava faltando terras, estava faltando espaço, principalmente, como eu mencionei há pouco, sobre aquela questão tanto dos primogênitos como dos segundogênitos, tá bom? E aí explicou muito bem, e foi uma boa
válvula de escape para os segundos filhos, né, e demais filhos que precisavam de terras para se tornarem também senhores feudais e voltarem a dominar. Tudo bem até aí? Tranquilo, Gil? Maravilha. Você vê, vai ficando mais claro e mais compreensivo um pouco os motivos das cruzadas, né, Gil? Verdade. Interessante saber essa questão aí, né? Que eles não. Pelo menos o senhor explicou muito bem, era entre os cristãos, né, que aconteceu isso. Não havia tanta morte. Era mais a questão de aprisioná-los mesmo. É. Interessante. E você vê que como a economia, como a sociedade, como a cultura, os dias da vida da pessoa vai tendo esse desenvolvimento e, querendo ou não, são os embates que a vida vai causando. Agora, é claro, isso não justifica o que a ratificação dos líderes religiosos, mas a gente compreende um pouco aquele momento. Compreende em certa medida, é claro, né? E uma terceira motivo, leia para nós, por gentileza. Ok. Um terceiro fator determinante do surto demográfico foi a abundância de recursos naturais. A existência de uma pequena população na alta Idade Média fizera com que os vastos territórios ficassem abandonados, recuperando assim a sua fidelidade ou recobrindo-se Fertilidade. sua fertilidade, perdão, Perdão. recobrindo-se de florestas e pastagens naturais. Dessa forma, nos primeiros tempos do feudalismo, havia maior extensão de terras exploradas do que cultivadas. Isto, havia recursos suficientes para alimentar uma população bem superior à então existente, contribuindo no mesmo sentido. Ocorreu ainda a partir mais ou menos do ano 1000, uma suavização do clima europeu, que se tornou mais quente e seco, permitindo o cultivo de várias espécies em locais anteriormente impróprios. Aqui é muito interessante que também, nessa suavização, um pouquinho antes, né, do ano 1000, é também possível que foi nesse período que os vikings, né, porque o que a gente conhece de vikings, inclusive, eu vou até dizer aqui, irmãos, eu vou passar o material para vocês verem, porque não vai dar tempo de a gente tratar sobre os vikings, tá bom? Então, eu vou separar aqui alguns materiais, passar para vocês, para que vocês tenham uma noção. Essa nossa ideia cinematográfica dos vikings foge muito da realidade daquilo que eles foram. Eles foram conquistadores, eles foram bárbaros, realmente eles invadem, né, principalmente ali a Europa, devastam muitas coisas, mas possivelmente essa suavização no clima europeu também começou lá nos territórios vikings, e por essa razão eles crescem, se expandem e vão conseguir, sentem o desejo de conquistar outros territórios, né? Os povos eslavos, de onde vêm os vikings, possivelmente eles se multiplicaram muito e precisaram de expandir. E aí onde entram as histórias deles, etc. e tal. Um detalhe bem curioso é que depois que os vikings, né, eles são evangelizados, segundo alguns historiadores, eles se tornam cristãos muito piedosos também, e escreve uma nova história com relação ao papel do cristianismo naqueles dias. Então, é muito curioso, não vai dar tempo da gente tratar sobre isso, mas esse é um período de expansão demográfica, como o autor menciona aqui, citando, né, Franco Júnior, 1989, se não me falha a memória, página 16. Tá bom? Interessante esses detalhes, não, Gil? Muito interessante. Pode concluir aqui para nós, por gentileza? Por fim, o crescimento populacional está claramente ligado a inovações técnicas agrícolas verificadas na época. Discute-se, contudo, o tipo de ligação. O incremento demográfico pressionou por uma produção maior, e assim, é isso mesmo, pressionou por uma produção maior, e assim surgiram as inovações, ou as novas técnicas permitiram uma alimentação melhor, e desta forma o crescimento da população. Opa, é uma pergunta aqui.
melhor, e desta forma o crescimento da população, para nós, pouco importa. Basta constatar que, realmente, a partir de um certo momento, houve uma melhoria na qualidade da dieta, e isto contribuiu para uma queda da mortalidade. Exato. Aqui o Franco, né, que ele está fazendo citações, nós chamamos isso de citação direta. Ele está citando diretamente aqui o Franco, que é um autor que comenta sobre isso. O que ele está querendo dizer? Pouco importa se foi, de fato, já que a população cresce, desenvolve-se as técnicas, ou as técnicas se desenvolveram e a população cresceu. Pouco importa. A discussão histórica os historiadores vão fazer uma discussão, mas uma coisa é fato, a população cresceu muito. E por eles terem crescido muito, vamos ler aqui o próximo slide, olha só. Olha isso daqui que eu fiquei impressionado, Gil. Ó, vou ler para vocês, tá? Expansão demográfica, números demográficos no período. Em função desses fatores, verificou-se um claro incremento demográfico, com a população da Europa Ocidental passando de 18 milhões de indivíduos no ano 800, vamos lá, 18 milhões de indivíduos no ano 800, para mais de 22 milhões no ano 1000. Ou seja, tem um acréscimo de 4 milhões. Quase 26 milhões no ano 1100 e quase 35 milhões em 1200. Ou seja, do ano 800 para o ano 1200, 35 milhões, praticamente dobrou a população aonde? Na Europa Ocidental. E passou para mais de 50 milhões em 1300. Então, perceba que essa expansão demográfica responde bastante àquela questão do primogênito, dos segundogênitos, responde bastante àquela questão dos suzeranos, dos senhores feudais, dos vassalos, responde bastante essa questão, precisamos expandir, precisamos conquistar. E aqui é uma resposta muito curiosa também. É significativo que a região que conheceu o maior acentuado crescimento foi a França, 5 milhões e 800, 6,5 milhões no ano 1000, 7,75... Não, peraí. 5 milhões em 800, 6,5 no ano 1000, 7,75 em 100. Não, aqui não cumpri, aqui me complicou. Eu acho que é no ano 1100, né? Eu acho que é no ano 1100. Isso, deve ser 1100, está errado. 1100, 10,5 no ano 1200, 16 milhões no ano 1300, ou seja, ele praticamente, a França, do ano 800 ao ano 1300, que é o período da cruzada, ele sai de 5 milhões e vai para 16 milhões. Ele triplica e mais um pouco ainda a quantidade da sua população. Então, ó, tenha sido que o maior contingente de cruzados tenha sido a que maior contingente de cruzados forneceu. Em outras palavras, aqui que o professor estava dizendo, o professor Robson, que eu peguei esse material dele, ele está dizendo o seguinte, que a França foi quem mais enviou cruzado. Por quê? Foi a população que mais cresceu. Não teria sido possível, as cruzadas não teriam sido possíveis se não fossem também esse apoio dos franceses. Percebam que é tudo uma questão de domínio, de expansão, né? É interessante isso, não? Um crescimento exponencial, hein? Impressionante. Progressões geométricas, praticamente, né, Gil? Sim, quase progressão geométrica, né? Porque você pega 5 milhões, é claro que não é geométrica, né? É aritmética aqui. Né? Ele vai dobrando, né? Pode ver. Não, mas um absurdo, um aumento absurdo, muito grande. Né? Então, explica ou não? Você vê que agora aqui o líder católico, ele fez frente disso tudo, né? Então, vamos continuar aqui rapidinho, só para a gente terminar essa parte, porque eu tenho muita coisa ainda para falar no último bloco. Ó. O contexto comercial. O contexto, vou ler rapidamente aqui. Ó. O contexto comercial é outro elemento a ser levado em consideração para se entender a gênese das cruzadas. As novas técnicas agrícolas tinham permitido uma significativa elevação da produtividade, que não só satisfazia as necessidades de uma população em crescimento, como ainda gerava um excedente, ou seja, além de produzir, sobrava. Já que sobrava, eu preciso comercializar. É aqui que nasce também a expansão do comércio e nasce a burguesia.
E depois a gente vê que os reis tentam trazer isso para si, porque os burgueses se tornam muito fortes. E aí a gente começa a entender um pouco a história, tanto no Oriente quanto no Ocidente, né? A existência desses excedentes permitia que novamente a Europa pudesse obter bens não produzidos ali, especiaria, seda, perfume, etc. É por isso que nesses dias o rei da Espanha, ele quer trazer para si de novo o poder, e ele agora usa o povo para quê? Para diminuir o poder feudal e diminuir principalmente o poder dos burgueses, porque eles se tornaram muito ricos e muito poderosos. Ao mesmo tempo, o povo acaba sempre sendo do quê? Massa de manobra. E os reis aproveitaram esse período de profundo crescimento, e já que tinham esse excedente, e fez com que você prefere trabalhar debaixo de um senhor feudal, de um burguês, de um comerciante, ou você está debaixo de um rei, que ali te dá certas benefícios maior? É óbvio que as pessoas, naqueles dias, preferiam de um rei, porque eles se sentiam mais protegidos, as suas fronteiras, os seus direitos, porque senhores feudais poderiam não cumprir com os seus termos, né? Ou pelo menos não zelarem, porque, lembrando aqui, que no sistema do feudalismo, o suzerano, ele tinha os votos dos seus vassalos, mas eles tinham deveres com esses vassalos. E quando eles não cumpriam, esses vassalos buscavam apoio em outro suzerano. Então, é muito interessante tudo isso, né? Paralelamente, aumentavam as necessidades dos mercados bizantinos e muçulmanos por gêneros alimentícios e matérias-primas ocidentais. E aqui a gente vai ver muito depois, quando tem aquela primeira invasão do Oriente, naquela terceira cruzada, que eles atacam Constantinopla, a gente vai ver que depois, quem vai dominar o mar ali Mediterrâneo são quem? São os italianos, tanto o comércio de Genova e Veneza, porque vão ser os venezianos que vão fazer aquela terceira cruzada, aliás, a quarta cruzada, que inclusive é a cruzada que destrói os próprios cristãos, tanto em Zara quanto lá em Constantinopla. A gente vai chegar lá. Bom, o surgimento tem mais só... Bom, eu vou deixar para ler no último bloco, porque depois eu vou fazer uma síntese do restante da aula. Tá bom, Gil? Tudo bem até aí? Eu sei que já fomos, né, um pouco além. Beleza. Tudo bem? Podemos dar uma pausa aqui? Podemos. Então, eu vou dar uma pausa e a gente abre uma nova chamada para não ficar muito longo, tá bom?